Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Quando eu estava saindo do estádio hoje, eu disse, gente, é um sonho. E pode parecer uma frase que diminui muito a nossa relevância, né, histórica, mas não é isso. É porque eu estava dizendo para muitos amigos aqui o seguinte: desde 2021, no primeiro semestre, que a gente não tinha a sensação que estamos tendo agora, de olhar para o Náutico com a confiança que a gente está tendo, de ter uma sintonia com a torcida. Eu sei que naquela época a gente não tinha público, né, por conta da pandemia, mas tinha uma sintonia com a torcida. E antes que alguém fale de 2022, quando a gente foi campeão pernambucano, o Náutico estava numa maré muito ruim naquele 2022. O título caiu no nosso colo, a gente precisa ser realista. Eu faço um comparativo, inclusive, agora com o Sport. O Sport foi tricampeão pernambucano, mas todo mundo sabe que o Sport chegou ali em meio a um time que estava sob desconfiança muito forte. Foi campeão, mas está nessa péssima campanha na Série A. E isso também aconteceu com o Náutico. Assim, a gente está no momento. Microfone, Renato. Tá ruim o microfone? Melhorou agora, a voz fugiu. Tá, na verdade a voz tá fugindo mesmo, viu? Mas enfim, o Sport ele tá passando por uma coisa que a gente passou em 2022. Então é muito bom a gente ver o Náutico nesse estágio, né, de evolução e criando uma perspectiva que não é uma perspectiva bamba. O Náutico é um time sólido. Hoje o Náutico é um time sólido, é muito bom a gente ver o Náutico dessa forma. E a gente começa a análise a partir de agora, né, dessa vitória do Náutico diante do Retrô por 3-0, né? Gols de Patrick Alain, Vinícius e Hélio Borges. Um gol de Patrick Alain na assistência, né, depois de uma bela jogada com um lançamento de Muriel. O segundo gol de Vinícius com a insistência, né, conseguindo superar a marcação e chutando na saída do goleiro do Retrô. E o terceiro gol de Hélio Borges de cabeça, depois de um cruzamento do Patrick Alain pelo lado direito, né, de ataque. Ele conseguiu pegar ali no cantinho de cabeça e conseguiu, né, dar números finais à partida. O Náutico ainda teve um lance duvidoso ali de pênalti com o Igor Bolt, uma vitória absoluta do Náutico. E, João, eu ia falar com o João, mas vou com o Chapa então. Vitória sem susto, né? A vitória sem susto da gente, né, Chapa? Eu tava falando no pré-jogo e falei durante muito tempo que o Náutico era muito superior ao Retrô, até pela situação que o Retrô tá. Era o melhor defesa contra o pior ataque. Então, assim, a tendência era o Náutico ganhar como ganhou, né? Com domínio completo do jogo. O primeiro tempo ainda foi um pouquinho mais mascado ali, mas no segundo tempo o Náutico estava muito senhor do jogo. Teve algumas peças individuais que sobressaíram, né? Assim, o Patrick Alain entrou muito bem no jogo. Carlinhos fez um grande jogo. Os Igors fizeram um grande jogo. Assim, Igor Fernandes os dois Igors, na verdade, é um negócio assim de tá repetitivo falar que eles estão fazendo grandes jogos, né? Igor Fernandes faz essa temporada sem gols do Náutico deve muito ao Igor Fernandes, né? Que assim, parece que nada acontece do lado dele. O cara uma parede ali. Ofensivamente, ele não é essa coisa. Mas melhorou muito ofensivamente, vice Chapo. Hoje mesmo ele estava muito ativo ali, conseguindo distribuir as jogadas. Não é aquele cara que vai dar uma pedalada, botar o zagueiro no chão e vai fazer o gol. Mas hoje, na parte ofensiva, eu gostei também. Viu? Se não me engano, foi ele que aquele chute que Lucas Cardoso chuta por cima é uma chegada dele na linha de fundo. Logo no primeiro tempo. Ele é muito seguro, ele tem um estilo europeu, né? Aquele lateral que vai na boa, assim, é muito, muito seguro, jogando muito bem. Vinícius teve um jogo acima do que ele vem tendo. Assim, foi uma partida do Náutico. Acho que a fragilidade do adversário ajuda também, né? Porque o Náutico foi muito bem no jogo, dominou do começo ao fim. E o placar. É aquele negócio, muita gente fala, mas o adversário é fraco. Mas goleou. O adversário é fraco, o Náutico foi lá e goleou. Não levou gol, venceu com como é que é a palavra? Com autoridade. O Náutico venceu com autoridade, o Náutico dominou o jogo do começo ao fim, então fez o seu papel e se confirmou, assim, a classificação agora. A gente só não vai cravar aqui porque a gente é muito frouxo, né? Mas o Náutico hoje praticamente garantiu sua classificação, né? Tem uma coisa, João, que
o pessoal sempre fala, né? Chapo já deu aí a prévia, que é o seguinte, mas era o vice-lanterna, eu acho que é o vice-lanterna, não é o lanterna, não sei agora a situação no Retrô, tinha que ganhar de todo jeito. E o Náutico fez exatamente o que era para ser feito na condição que o Náutico está, contra uma equipe que está na condição que o Retrô está, né? Vencer por 3-0 em casa, sem tomar sustos, tendo a defesa absolutamente segura. E olhe que a gente passou ainda por problemas, né, de lesionados, que a gente vai trazer isso daqui a pouquinho aqui na live. Mas é uma vitória que, independentemente dos percalços que ocorreram durante o jogo, o Náutico não se abalou em nenhum momento, né? Não, de jeito nenhum. Assim, o Náutico pegou um time ruim, beleza, 3-0 aí no placar, fez o que tinha que fazer e fez o que outros times não estão fazendo. O Retrô, ele vem de 2 jogos na Série C, que eles ganharam do Brusque fora de casa, que é um time que briga no quadrangular, né, para chegar ao quadrangular. Pegaram o Ipiranga em casa e esses 2 times não venceram. Teve uma vitória e um empate para o Retrô. Então, assim, o Náutico pegou o time fraco e fez o que os outros não estavam fazendo no recorte próximo. Eu, sinceramente, no primeiro... Não sei se já dá para ir na análise do jogo. Vou emendar aqui. No primeiro tempo, eu estava meio com medo. Não é com medo não é a palavra, mas eu estava receoso para esse jogo, porque era um jogo que ia deixar a gente classificado, basicamente, né? Então, não vencer traria um aspecto, traria uma moral muito negativa para o time, porque o estádio novamente lotado, a torcida se fez presente, com a chance de classificar, você não vencer um jogo desse seria muito ruim. E isso foi me deixando tenso para o jogo. E à medida que o jogo... É como perder match point, né? Você vai perdendo a segurança, né? Total. E aí, Chapo, quando o jogo começou, primeiro, choveu assim, absurdamente antes do jogo ali, um recorte. Aí eu pensei, caramba, o gramado vai ficar pesado. Aí daqui a pouco, a bola não rolava. Não pelo gramado, mas assim, o Retrô não estava com interesse nenhum em deixar aquele jogo andar. Então, dos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, se a bola tiver rolado, jogado realmente, 15, foi muito. Porque foi muita parada, muito jogador no chão, e era falta para um lado, aí a falta demorava 5 minutos para ser cobrada. Foi muito picotado o jogo, parecia que não andava. E aí já vai criando aquele clima de jogo do Floresta. Obviamente, o Retrô não se compara ao Floresta. O Floresta tem habilidades defensivas que o Retrô está longe de ter, mas foi criando um clima assim, meio de tensão, realmente. E aí o Náutico consegue fazer um gol, vamos falar aquele gol cagado, né? Gol cagado de muita qualidade, porque a bola que Muriel acha para Vinícius é um espetáculo, velho. Ô João, eu tava vendo o jogo com os amigos, evidentemente, aí um deles, Robertinho, ele tava do meu lado, ele disse, porra, Muriel, não chuta desse jeito não. Eu disse, calma. O resto é história. Irmão, o resto é história. A bola caiu onde deveria ir para Vinícius. Vinícius ganhou ali na força. Hélio Borges chutou. O Robson Reis, se eu não me engano, o zagueiro do Retrô, ele dá uma casquinha na bola. E é essa casquinha que tira a bola da mão do goleiro. A bola vai na trave e sobra para Patrick Alain. Então, assim, um gol que teve o mérito do Náutico, obviamente, mas dá para dizer que foi aquele gol cagado. E é o gol cagado que destrava tudo. Porque o Retrô, a partir daquele momento, não podia mais cair. O Retrô tinha que jogar. E o Náutico volta no segundo tempo avassalador, numa partida que Patrick Alain, não sei nem se é tema, não tive nem olhei a pauta, Renato. Não sei se tem vergonha, rapaz. Tem vergonha. Para Patrick Alain, eu cheguei e já liguei o computador, mas assim, Patrick Alain destruiu o jogo, né? Tudo que ele fazia. Acho que se Patrick Alain ele chutasse de trás do meio de campo, dava um jeito de ser gol, porque estava tudo dando certo para ele. Então o Náutico conseguiu destravar, amassou o Retrô ali, até quando teve jogo no segundo tempo. E assim, que vitória, assim, praticamente classificado, estamos em terceiro colocado, numa situação confortável, brigar pelo G4. Eu vi até um comentário se o Náutico está classificado muito antes, poderia ter aquela desconexão. Eu não acredito nisso por 2 motivos. A gente vai brigar pelo G4 ainda, né? Então vai ter disputa, o time vai ficar ligado. E o segundo, nosso treinador é Ed dos Anjos.
Assim, não existe desconexão com ele. Não tem a menor possibilidade disso acontecer com um time treinado Se o Náutico ganha as 3 próximas e leva 1-0 com 15 minutos contra o Ituano, o Hélio dos Anjos vai esculhambar todo mundo, pô. Esculhambar todo mundo. É outro ritmo, tá ligado? É outro ritmo. É um psicopata. Então, assim, não tem isso aí que o João falou, eu tô muito tranquilo, o Náutico não vai perder ritmo, porque o Hélio dos Anjos é um psicopata, pô. Ele é o tempo todo. O Náutico tá ganhando 3-0, ele tá gritando na lateral do campo. Então, isso é o torcedor, acredito, pode ficar tranquilo. Tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, o comentário do João Paulo. O gol de Patrick Alan lembrou Náutico 2-1 Sport, gol de Danilo Lins em 2006. O dia era 15 de julho, Estádio dos Aflitos. O Sport fez 1-0 com Adriano Magrão no primeiro tempo, ali na barra do Hexa. E aí no segundo tempo o Náutico empatou, depois de uma cobrança de falta de Jamu, que eu acho que ela foi no travessão, e aí na sobra Danilo Lins conseguiu de cabeça empatar, né? Também daquele mesmo jeito chorado. O segundo gol, eu não lembro quem fez o chute, mas foi um ataque muito veloz do Náutico. Foi de Betinho o segundo gol? Não lembro, mas eu acho que não foi de Betinho, não. Não lembro se foi de Felipe ou de Cook, enfim. Eu sei que foi o gol contra que... Isso. A bola bateu em alguém, acho que o goleiro defendeu, a bola bateu no defensor do Sport e entrou. Era Matheus na jogada, mas parece que deram o gol contra. Isso, exatamente. Aí o Náutico venceu por 2-1 de virada ao Sport, dia 15 de julho de 2006, há 19 anos direto... 19 anos? 19 anos direto do túnel do tempo. Por favor, Ato Gildo, eu quero que você traga agora a sua análise desse jogo. Lembrando que quem está participando aqui através do Superchat ou do Live Pix, a partir de R$5, está concorrendo, né, a 2 camisas oficiais do Náutico, as 2 esquadras, né, que são a camisa meio a meio e também a camisa listrada, um oferecimento da loja oficial do Náutico, a Timbu Shop. Por favor, Atos. Renato, veja só, esse jogo vai ser um jogo, novamente, né, eu acho que no jogo passado acho que eu falei isso, mas novamente eu já estou muito ansioso pelo Timbucast Scouts, quando o João reassistiu o jogo, que é outro jogo, né, João? Quando tu reassiste ali. Não, é outra coisa. Principalmente do jogo em casa, porque assim, hoje tem um nervosismo na conta, né? Assim, tem 20 minutos, 30 minutos ali que eu tava puto. Tava dando ali umas críticas a vários jogadores. Meu irmão, a turma não tá mal não, pô, vai com calma aí, pô, espera aí. João, no primeiro tempo, estava nervoso, mas eu estou ansioso porque eu tenho certeza que João vai ver algumas coisas interessantes nesse jogo, tá? E, novamente, foi um jogo que o Náutico jogou demais sem a bola. Demais, velho. O Náutico tá jogando muito sem a bola, parecido com o jogo do Guarani. E é o futebol de hoje em dia, gente. Futebol moderno é isso. Porque o futebol que... Acho que boa parte da audiência tem a nossa faixa de idade, mas... algumas pessoas ali, muita gente ali acima de 30 anos. Então, você que viu ali o final da década de 90, começo dos anos 2000, você ainda estava influenciado por um futebol mais romântico, assim, sabe? Um futebol onde um Romário resolvia, um Ronaldinho Gaúcho resolvia. E eram caras, assim, de uma qualidade técnica absurda. E o futebol ele foi passando por uma etapa onde a fisicalidade, a intensidade começou a prevalecer. Isso para o desespero de alguns. Porque o momento de transição foi difícil. Porque jogadores que tinham o físico, um melhor físico, um cara que conseguia correr mais durante o campo, dar mais intensidade, estava até prevalecendo aos jogadores mais técnicos. E durante um tempo foi isso. Você tinha que abrir mão da parte técnica para ter também a parte física. Por vezes ali misturando os dois, mas claramente tinham jogadores que eram mais intensos e jogadores que tinham uma qualidade técnica mais apurada. Só que essa evolução do futebol, ela continuou e hoje, no presente, que está começando a se apresentar até numa Série C, mas isso na Série A já vem de algumas temporadas, a nível Brasil, né? Na Série B também já está começando isso, que agora não é mais você ter um jogador físico. Você precisa que o jogador seja bom tecnicamente e que ele exerça essa fisicalidade, essa intensidade. Esse é o futebol moderno. Esse é o futebol de hoje.
É um futebol de você jogar muito sem a bola para você ter algumas oportunidades durante o jogo. E, principalmente, é um futebol onde você tenta, você erra, e na segunda tentativa você vai ter uma melhor chance do que na primeira. O que é que tu está dizendo com isso? Que você conseguir uma intensidade, mesmo que você perca a bola, você vai ser mais efetivo nessa retomada para que você tenha uma outra oportunidade. O Náutico fez isso hoje contra o Retrô. Quantas vezes o Náutico, já no primeiro tempo, ele tinha uma chegada muito forte, ele vinha com essa bola, ele perdia a bola no primeiro momento, é normal, é tentativa e erro. E aí sim, o Náutico focava mais em ir para cima, mais ainda dos jogadores que estavam com a posse de bola do time do Retrô, para conseguir retomar e ter uma chance melhor do que a primeira estava se originando. Esse é o futebol hoje em dia. E é algo que Hélio conseguiu. Ele está no auge do trabalho dele hoje. Hoje é o auge. Eu não estou dizendo que é o técnico. É o auge. Pode ser que melhore, vamos torcer para que melhore. Para poder a gente chegar fulminante dessa reta final e, porventura, no quadrangular final. Agora, a gente viu ele criando isso como em nenhum outro trabalho eu vi um treinador fazendo isso no Náutico. A gente conseguiu acompanhar passo a passo, parecia uma novela, pô. A chegada de Hélio. Uma ascensão visível, né? Aquele trabalho que ganhou o corpo com o passar do tempo e com os percalços, tudo, né? Mas a gente viu até assim. Porque para você plantar, você tem um parte do trabalho, né? Que aí os calos nas mãos, a dor. A gente viu o dia de São José, Chapo. A gente viu o dia de São José. A gente viu o jogador se lesionando, o jogador perdendo, o jogador sendo quase escanteado, porque eu acho que ele olhou e falou assim que não tem jeito. Então, assim, a gente foi vendo todo o sofrimento e, assim, foi incrível. O bolo cresceu, a massa cresceu, o fermento. E hoje o Náutico colhe fruto disso, né? E hoje a gente vê a partida de Arnaldo. Não, Arnaldo é um exemplo. É o garoto de propaganda, João. Arnaldo é o garoto de propaganda do trabalho de Hélio, pô. Arnaldo é o melhor jogador do Náutico. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que Arnaldo, que não jogava 90 minutos, nenhuma partida do Náutico, nenhuma, e quando era substituído de maca, porque estava morto em campo, às vezes jogando 45, 60 minutos só. Arnaldo agora, ele primeiro passou a jogar 90 minutos, e agora, meu amigo, o Náutico faz todas as substituições com 25 no segundo tempo, com o Arnaldo em campo e numa crescente física. Porque Arnaldo hoje, no jogo de hoje de Arnaldo, ele teve um primeiro tempo discreto, porque o jogo não se deu muito do lado dele, mas um primeiro tempo ok, tá? Não tem nada para reclamar de Arnaldo, não teve nada que aconteceu ali defensivamente do lado dele. O jogo não se desenvolveu por aquele lado, porque ele foi um primeiro tempo discreto, e no segundo tempo ele tem uma crescente. E a cada momento que o jogo ia evoluindo para o seu final, essa crescente física dele ia aumentando. Arnaldo foi um jogador, apesar de que vários jogadores desse time do Náutico, porque o time age dessa forma, mas Arnaldo foi um jogador hoje que terminou com a maior alta de intensidade na reta final da partida, dando exemplos de vigor físico ali na reta final. Ali chegou a comemorar ali com as sociais, numa bola que ele ganhou na lateral, conseguindo recuperar a bola perto da reta final do jogo. Arnaldo terminou inteiro, meu amigo. Ele terminou inteiro. Arnaldo hoje, ele terminou o jogo que ele poderia correr uma meia maratona. Tranquilamente. A corrida das fogueiras. Quantos quilômetros é ali? 15? Ele fazia. Ainda deixaria o Ipe no chinelo. O Ipe que é metido a maratonista, né? Arnaldo hoje, depois que terminou o jogo, ainda ganharia na corrida para o Ipe. É igual... Então, veja. Eu não vou falar isso não, porque eu vou comparar Arnaldo com esse cara. Mas não estou comparando. Teve um cara, um baby, que entrou no meio de uma corrida dessa. Terminou em primeiro lugar, correu de sandália. Foi muito bom, velho. Isso foi uma fique, mas foi uma fique muito boa. É aquele meme que você, meu Deus, que isso seja verdade. É uma fanfic, isso não aconteceu, mas foi engraçado. Essa fique aí que subiram esses dias, que o cara tinha feito uma corrida bêbado
e tinha ficado em segundo lugar. Uns falaram em terceiro, outros falaram em primeiro, outros falaram em segundo. Na verdade, ele só terminou a corrida. Não, parou. Não quero saber a verdade. Eu quero saber que ele ganhou. Eu quero saber que ele ganhou. Ele ganhou. E o jeitão dele na corrida também foi muito engraçado, porque ele estava mamado, mano. Ele tava... Mas veja, fazer 15 quilômetros na situação que ele estava também foi um belo de um feito, de sandália ainda mais. Então, Arnaldo, ele é o garoto propaganda dessa evolução. E aqui eu quero fazer um destaque, porque ficar elogiando Hélio dos Anjos é chovendo molhado, tá? É chovendo molhado. Todo mundo aqui tem uma atração física mesmo por Hélio dos Anjos, assim. Não adianta a gente esconder. Sem dúvida alguma. Ele é um senhor diferente. Ele desperta em todos nós os instintos mais primitivos. É um homem das nossas vidas. Então, falar de Hélio dos Anjos é chover no molhado. Então, eu vou aproveitar para poder dar um destaque ao preparador físico do Náutico, tá? Que já trabalha com ele há algum tempo. Estava no Náutico quando ele, na sua última passagem, ele leva o preparador físico com ele, né? Primeiro para o Paysandu, mas pelos outros clubes também. Porque o trabalho desse cara assim, está sensacional. Sensacional. Ele está aplicando no Náutico intensidades de Série A, pô. Tu está dizendo que o Náutico é um time de Série A. Não, calma, escute o que eu estou falando. Porque na Série B, independente de ter times competitivos também, a gente vai ter que ter uma disputa muito árdua para conseguir tanto a classificação quanto o acesso. Mas a forma que o Náutico joga é aplicando a intensidade que a gente vê em times da Série A, dado a proporção dos jogadores que a gente tem. O jogador do Náutico, o jogador médio do Náutico hoje, ele não tem estrutura física de um jogador de primeira linha da Série A. Mas dentro da Série C, ele está replicando o que se faz na Série A, jogando sem bola, e na parte física e na parte da intensidade. Que é algo que está aparecendo agora. Eu diria quase que a gente tenha visto isso em alguns times, mas acho que num recorte muito pequeno. Eu acho que, como modelo de jogo, o Náutico está sendo vanguardista disso na Série C. Viu? É o Náutico que está trazendo isso para a competição. Porque eu estou acompanhando essa Série C já faz 3 anos, e na média dos times da Série C isso não existe. Mas teve o time tal que fazia... Beleza, num recorte ali pequeno, eu vou concordar. Mas como um trabalho de... A gente está vendo isso no Náutico há 6, 8 jogos, isso não tinha na Série C. Isso vai influenciar as próximas competições. A Série C está conhecendo mais esse futebol intenso. E é muito por isso que eu cheguei a colocar no Twitter hoje, na reta final do jogo, que o meu sentimento era de dó do adversário. Eu estava com dó do Retrô. É injusto. É injusto para o time do Retrô enfrentar esse Náutico nesse momento. É sacanagem, porra. Não tem como competir com os caras, pô. Não tem como. O Náutico é muito intenso. O Náutico tem uma atividade física para cima dos caras que eles ficavam sem conseguir sair com a bola. O Retrô não jogou, gente. E que pese que eu vi algumas pessoas sendo um pouco crítico do Náutico no primeiro tempo, o Náutico já tinha jogado muito no primeiro tempo. E vamos lembrar, gente, um jogo não é 45 minutos. Às vezes, pode parecer óbvio, mas tem muita gente que tenta olhar o primeiro tempo na sua totalidade, como se fosse um pequeno jogo de 45 minutos. Não é. Não é. Não adianta você ter essa visão. Uma coisa é você avaliar o que aconteceu no primeiro tempo. Outra coisa é você avaliar como se o jogo tivesse só 45 minutos. Por que eu digo isso? Porque o que o Náutico aplicou diante do Retrô no primeiro tempo, com a intensidade que o Náutico aplicou, o Náutico minou o time do Retrô. Não é que no início do segundo tempo o Náutico estava melhor e chegou a 2 gols, não, fazendo 3-0, não. É porque o Náutico já pegou um Retrô muito abalado fisicamente por causa do primeiro tempo. E teve o jogo do Bahia também, que já trouxe o time um pouquinho abatido. Sim, são elementos que vêm para dentro do jogo. O primeiro tempo do Náutico, Renato, foi muito intenso. Eu chamo a atenção para um jogador chamado Marco Antônio. O que Marco Antônio jogou hoje, brincadeira, porra. O primeiro tempo de Marco Antônio foi o melhor tempo de Marco Antônio com a camisa do Náutico. E quem vai mostrar isso, e eu sei que ele vai mostrar,
durante a semana, quando trouxer os vídeos. Eu tenho certeza que João vai notar isso. Porque Marco Antônio hoje, além de toda a intensidade que ele já vem demonstrando, ele estava conseguindo ser muito organizado nos passes da criação no meio campo, que talvez seja vamos lá, um ponto fraco do Náutico. É porque como o Náutico tem uma característica, você não tem como querer tudo, né? Não tem como você querer o céu e a terra ao mesmo tempo. Então, como o Náutico tem uma certa característica, os dois volantes do Náutico são de muita intensidade e muita pegada. Os volantes do Náutico não é aquele cara que vai assumir a armação do jogo. Então, digamos assim, tem um calcanhar de Aquiles. Às vezes, quando precisa de um volante que ajude a armar esse jogo, o Náutico não tem. Mas no primeiro tempo de hoje, o Marco Antônio fez isso. Para mim é surpresa. Porque não é a característica do jogador. Mas foi o que ele apresentou. E a intensidade de Marco Antônio, apesar de que o primeiro tempo foi muito melhor do que o segundo, mas no segundo tempo, ele ainda deu demonstrações, lá no avançado segundo tempo, da principal característica dele, que é o vigor físico e a intensidade. O jogo estava 2-3-0 e Marco Antônio estava lá na frente disputando bola, fazendo a falta no momento que tinha que fazer a falta. Um jogador extremamente presente dentro do campo. Eu fiquei impressionado com o Marco Antônio. Aí você me pergunta, pô, Acho, tu tá fazendo tanto elogio para Marco Antônio e para Igor Pereira. Igor Pereira já perdeu a graça. Porque a partida de Igor Pereira também foi monstruosa. O que é que aconteceu perto do perímetro de Igor Pereira? Nada. De ataque do adversário? Nada. Absolutamente nada. Você não vê Igor Pereira perder uma disputa, você não vê Igor Pereira perder um passe. Ah, foi só esses dois? Meu amigo, Igor Fernandes. De novo, vou destacar o primeiro tempo, mais do que o segundo, porque o segundo tempo, parecido com o Arnaldo, que eu citei no primeiro tempo, foi discreto, o segundo tempo de Igor Fernandes foi discreto. Nada que prejudica a partida dele. Mas até porque o Náutico já tinha feito 3-0, ficou um jogo mais discreto. Mas o primeiro tempo de Igor Fernandes, ele estava em todos os locais ali, por toda aquela ala esquerda do Náutico. E eu acho que foi o jogo que ele foi mais assertivo na parte ofensiva. Todas as combinações ele fez certinho, pô. Tudo. Um jogador com vigor físico. Chapo utilizou a palavra que vem de um exagero. Falou jogador estilo europeu. Ele tem um ponto aí. Tem isso sim. Você consegue enxergar. Não é um jogador para jogar da Europa, não, gente. Não estou dizendo isso, não. Mas os elementos de como ele se comporta em campo, nessa fase que ele está, lembra. Jogador assim, tá numa fase. Puta que pariu, velho. Há quantos jogos a gente também falou isso de Igor Fernandes, pô? É 12, 14 jogos que ele tá bem, pô. E ele dessa vez, Atos, ele é o Igor Fernandes que subiu com a Ferroviária com a melhor defesa da Série C do ano passado. Não é não, Renato. É mais do que isso, pô. Mais do que isso, tudo bem. Mas veja, ele hoje, ele é o jogador que a gente projetou que fosse. Não, nem João, que era namorado de Igor Fernandes, projetou dessa forma. Projetasse, João. Calma. Tu esperava, João? Esse assim Igor Fernandes. Não. Assim não. Assim não, pô. Ele tá acima, pô. Igor Fernandes tá jogando o melhor futebol da carreira dele, pô. Não tem como, pô. O cara tá numa fase assim, espetacular. Ele já vinha muito bem e de 4 jogos pra cá, ele aloprou. O cara aloprou, pô. E é treinador, velho. É treinador. Também, óbvio. Eu vejo muito o Hélio dos Anjos e Marco Antônio, é o que eu mais cito. Mas Igor Fernandes também, vários outros também. Então, essa trinca, que por vezes vão até estar em linha ali no campo, Igor Fernandes, Marco Antônio e Igor Pereira hoje, assim, esquece. Esquece. Os 3 poderiam receber o melhor em campo hoje. O melhor em campo hoje, ele de forma fatalista, ele vai ser dado para um cara que fez um gol e 2 assistências. Como é que eu vou estar discutindo sobre um cara que fez um gol? A discussão com o Patrick Alain hoje vai ser se ele leva 6 estrelas. Chato, eu gostei tanto da partida de Marco Antônio que eu pensei assim, meu irmão, Patrick Alain fez um gol e 2 assistências, mas para mim o melhor em campo foi Marco Antônio. Aí depois eu pensei assim, porra, mas eu não preciso chegar lá no programa e dizer, gente, o Patrick Alain, que botou o jogo no bolso, fez um gol e 2 assistências,
Ele não foi o melhor em campo, não. O melhor em campo foi Marco Antônio. Eu não preciso fazer isso. Porque o factual mostra que quem faz um gol e 2 assistências foi o melhor em campo. Participou dos 3 lances capitais do jogo. Então, que seja dado o melhor em campo para Patrick Alain. E eu posso aqui fazer todos os registros, e tenho todo o tempo para isso, de mostrar como a partida de Marco Antônio foi absurda. Não só de Marco Antônio, como a de Igor Fernandes e a de Igor Pereira. Então, Renato, só para concluir, no final das contas, a única coisa que pode deixar a gente um pouco preocupado, que para esse jogo eu não estava, João estava aí confessando as preocupações dele antes da partida, e no meio do primeiro tempo assim, João estava bastante nervoso ali com o jogo. Eu não estava, eu confesso que estava no sentimento mais tranquilo para a partida, estava confiante. Eu também. O único elemento que agora, após a partida, dessa vitória de, como diria o nosso querido João de Andrade Neto, o famoso João Grilo, vitória de buzina dessa que o Náutico teve, a única preocupação é a questão das lesões. Vamos falar sobre essa questão dos lesionados, gente, porque Chapo, Lucas Cardoso e Matheus Silva saíram, né, no primeiro tempo, e apesar desse bom jogo de Patrick Alain, me preocupa muito essa saída de Lucas Cardoso. Matheus Silva, talvez não tanto, porque eu gostei de João Maestro, mas aí é uma situação que requer uma certa atenção, né? A defesa do Náutico não está repleta de jogadores para jogar, né? Então, qualquer perda agora será uma perda bastante prejudicial. Mas a gente não tem nenhuma informação, né? Assim, só informação de boato, né? Não tem uma informação concreta. Então, não dá para saber muito bem. A gente vai ter que esperar amanhã sair os exames, né? Para a gente ver, de fato, qual vai ser o tempo. Mas para mim, qualquer um dos dois, que se tiver que ficar de fora, apesar assim, se a gente tiver que ficar de fora deles um mês, é justamente esses 4 jogos aí, né? E aí, assim, a vantagem do Náutico ter conseguido uma gordurinha é justamente para isso, agora para poder não sofrer a perda de alguns jogadores. Mas qualquer um, se o Náutico tiver um desfalque mais longo, tanto o Matheus Silva quanto o Lucas Cardoso são jogadores que chegaram no Náutico muito bem, né? Qualquer um dos dois que perder é uma grande perda. João? Assim, foram 2 jogadores que talvez os que estavam fazendo meio a diferença ali nas suas respectivas funções. Matheus Silva, assim, estava jogando muita bola nos outros jogos, tem uma tranquilidade com a bola no pé muito grande, deu uma melhora absurda na saída de jogo. Então, vai fazer muita falta. Ele levou o cartão amarelo no banco, então já estava com 2, já estava pendurado, então vai ganhar esse jogo aí do Londrina, talvez para se recuperar do que tenha acontecido com ele. Espero que não seja nada muito grave, porque é o nosso melhor zagueiro, por mais que João Mastro tenha entrado e tenha dado conta do recado, a entrega que Matheus Silva faz, assim, é muito maior. Assim, talvez seja nesse recorte um melhor zagueiro do campeonato. Então, perder não é bom. E o Lucas Cardoso, a mesma coisa, assim, a gente já vinha se adaptando com o jogador, já estava ganhando entrosamento, decidiu o último jogo e sair dessa maneira aí de lesão é muito ruim. Que bom que a gente teve o Patrick Alain entrando ali para mudar o jogo, dar até uma confiança. Talvez se Patrick não tivesse feito essa partida tão boa, a gente estivesse lamentando muito mais essa lesão de Lucas, sabe? Mas eu acho que Patrick Alain deu até uma tranquilizada para esperar e o que vai acontecer, esperar o resultado dos exames. Torcer, porque obviamente a gente precisa de elenco, mas Patrick deu uma amenizada nessa lesão de Lucas. Temos aqui o Tarcísio. Talvez não esteja na pauta, mas Atos, tu pode se aprofundar mais porque o Náutico seria o melhor time da Série C? Queria também a opinião de João. Por que não vai ter a opinião de Renato de Chapo, hein? Por quê? Na verdade, eu já falei sobre isso, porque para mim o Náutico é vanguarda nisso de trazer essa questão da intensidade sem a bola na competição. E é uma intensidade sem a bola mirando o gol a todo momento. Não é como o Brusque em algum momento do campeonato fez, um jogo muito intenso, um jogo de muito vigor físico, mas era diferente.
Como o Floresta vem se destacando também com muita força, mas é diferente. O Náutico jogar sem a bola como vem jogando, para recuperar essa bola, fazer a tentativa de ataque, e se perder, retomar de novo. A gente vê isso na Série A, velho. A gente vê o Botafogo fazendo isso, a gente vê os times de Série A fazendo isso, porque é assim que o futebol, é o caminho para onde o futebol está indo. E o Náutico, com o Hélio dos Anjos, consegue construir isso na Série C, e para mim, o futebol tem aquelas oscilações, né? Hoje, o Náutico é o melhor time da competição. E aí, João? Eu tenho mais dúvidas sobre isso. Eu acho que a gente ficou com uma visão sobre o Caxias do jogo que a gente viu aqui, e é normal, mas eu acho que o Caxias joga muita bola. Melhor. Tu acha que é melhor que o Náutico? Rapaz, eu acho que sim. Acho que fez jogos já melhores que alguns jogos do Náutico. Eu acho que o Londrina também tem partidas com intensidade muito alta. Tem um jogador lá, o Iago Teles, assim, que é cacaço de bola, tá jogando demais. Eu acho que também é outro time aí no páreo. Eu acho que o Náutico briga muito com esses dois, mas talvez o recorte do Náutico seja menor do que o desses outros dois, que estão fazendo um campeonato bom do início até o fim. Né? Não, mas aí com certeza, né? Porque aí vai entrar o Náutico contra o Itabaiana, vai entrar os primeiros momentos de Hélio, que a gente sabe aqui que, meu amigo, a gente sofreu, o próprio Hélio sofreu muito, não é falando do campeonato. O campeonato, obviamente, que o Náutico não é o melhor time do campeonato. O Náutico passou 9, 10 rodadas construindo o que tem hoje. Eu estou falando de momento, eu estou falando de presente. Hoje, para mim, o Náutico é o melhor time do campeonato. Hoje. Não é sobre quem foi o melhor da primeira até essa rodada. Hoje. E aí, quando a gente fala hoje, a gente vai pegar o que tem mais de recente. A gente está pegando de 4 últimas rodadas, 5 últimas rodadas. Não tem como eu pegar a primeira rodada. Hoje, para mim, o Náutico é o melhor time do campeonato. Vamos para as estrelas? Vamos começar aqui com as estrelas. Muriel. 3 estrelas, né? Não foi exigido. Mas seria 3 estrelas. Mas o passe que ele deu para Vinícius, para mim, sobe para 4. Jogo passado ele fez 3 estrelas, fazendo menos do que fez hoje, com menos segurança nas bolas. Hoje, todas as pequenas participações do Muriel foi com muita segurança, que não é muito padrão. Olha, eu vou dar um fator, uma coisa importante aqui. Eu acho que aquela bola que pediram pênalti no lance do retorno, ele defendeu. Viu? Aquele chute na pequena área ali. Então isso é uma defesa muito boa. Sim, pô, foi a defesa do jogo dele, foi aquela. Só que em outros lances, chute de longe, ele encaixando, teve umas 2 saídas do gol que ele agarrou a bola. Geralmente isso não é o padrão Muriel, porque veja só, se ele tivesse isso tudo ok, ele seria o goleiro perfeito. O Muriel é aquele goleiro que mesmo ele na fase boa, às vezes a bola tá caindo ali, rente o travessão, ele bota a bola para escanteio. Ele faz uma defesa em 2 lances. Hoje ele não fez nada disso. Então, para mim, 4 estrelas. Eu também. Fechadíssimo com as 4 estrelas. E Arnaldo? Arnaldo, 4 também. 5 estrelas. Arnaldo foi o jogador que ele cresceu no segundo. Eu deixaria 4 estrelas para Arnaldo. Eu deixaria 4. Assim que é destacar no jogo. Hoje vocês vão ter que me segurar aqui, tá? Porque, assim, 5 estrelas para Arnaldo. E ele não é assim, eu nem acho que seja um dos melhores. Vai faltar eu nem acho. Pô. Essa mesmo. Mas veja, foi uma partida de referência histórica do Náutico, pô. Histórica em que sentido, acho? Veja, uma partida como essa, ela acontece uma vez a cada 3 anos, pô. Não é algo rotineiro. Vai. Carlinhos. 5 estrelas. Hoje eu vou com 5 para Carlinhos. Ele teve um falhinha ali no primeiro tempo que não é impressionante como não resulta em gol. Eu já deixei de ter medo já. Carlinhos, assim, quando ele falha, o lance não vai sair. Ele sabe o que está fazendo, né? Ele confia no adversário que o adversário não vai fazer o gol.
Meus movimentos são Mas foi uma friamente pequenininha calculados. só. Mas foi uma pequenininha. E durante todo o jogo, diferente de alguns jogos, onde sempre tem mais pecadilhos dele, dessa vez não teve, só foi essa. Assim, para não ser um jogo irretocável, teve essa. E ele foi muito atuante durante o jogo. A bola passou muito no pé dele. Ele acertou vários passes, mais esticado de saída de bola para Igor Fernandes. O gol de Hélio Borges, pô, foi ele que dá o lançamento para Patrick Alain na lateral. Uma bola, um grande lançamento. Para mim, foi o melhor jogo dele com a camisa do Náutico. 5 estrelas. Muito seguro, assim, chegava no corpo, ganhava todas, ganhou muitos duelos aéreos também, assim, partida, dá para Adson citou uma falha, mas se não fosse por isso, dava para dizer que era uma partida perfeita dele. Matheus Silva deixaria sem nota. Já chegou a jogar 25 minutos, né? Dá 3 estrelas para Matheus Silva. Eu deixaria 3 estrelas também. Pode ser. Porque foi... Igor, pode ser. Igor Fernandes, 5 estrelas. 5 estrelas. Igor Pereira. O Fernandes, ele foi assim, um monstro. Pereira, 5 também. Pode Marco repetir Antônio, 5 estrelas Eu também. Eu gostei mais de Marco Antônio, mas eu vou com 5 em Pereira também. Eu vou nos dois. Marco Antônio, veja só. Marco Antônio é o seguinte. É que Chape criou uma regra que só quem pode levar 6 estrelas é quem fizer gol e assistência. Então, na maioria das vezes, atacante. Não falei isso, não. Mas quer dizer isso, né? Porque não quero. para um volante levar 6 estrelas sem fazer gol e assistência, não tem como fazer mais do que Marco Antônio fez hoje. Mas pode colocar 5. Lucas Cardoso. O Lucas Cardoso teve uma jogada logo no início da partida que eu gostei muito. Na verdade, como símbolo. Que foi uma bola saiu pela linha lateral. Logo no início do jogo, 2 minutos. E a bola saiu pela linha lateral e Lucas Cardoso começou a chamar o time, pô. Vem, pra poder pressionar. E foi uma pressão da porra nesse lateral do Retrô. O Retrô ali com muita dificuldade e tal. E logo em seguida teve um lance que, por causa dessa intensidade de Lucas Cardoso, eu acho que é a primeira chegada do Náutico dentro da área do Retrô. É um passe que vai para Vinícius. Eu não sei, eu não estou lembrado qual foi a conclusão da jogada. Mas foi o primeiro lance de chegada, foi de uma bola recuperada. Foi até aquele lance que o jogador do Retrô ficou pedindo falta. Acho que falta de Igor Pereira, que pisou no tornozelo, enfim. Eu estava gostando do jogo do Lucas Cardoso e foi uma pena ele ter saído. Eu vou deixar ele com 3 estrelas. 3 estrelas. Eu iria de 2, mas aceito. Hélio Borges. 4 estrelas sólidas para Hélio Borges. Também Pra mim acho. são 4 Eu estrelas. já ia Acho que também. O início do primeiro também. tempo de... eu acho o Vinícius 5, tá? Mas só falar de Hélio Borges, assim, o início do jogo de Hélio Borges eu não estava gostando. Eu achei que estava faltando ser mais incisivo, mas depois que ele consegue ali atuar na partida no gol, né? Participa do gol, ele dá uma saltada depois, marca gol. Acho que essas 4 estrelas aí estão bem entregues. Vinícius, 5 estrelas. 5 estrelas, velho. Assim, no primeiro tempo, o Vinícius ganhou tudo, pô, no mano a mano. Olha, rapidinho, antes de seguir para Vinícius. Cláudio, que eu não conversei com ele, tá? Agora, depois do jogo, durante a live. Ele acabou de dar a mesma informação que a gente deu aqui no programa. Lê, Nossa, Renato. que merda, velho. Sobre Lucas Cardoso, torçam para ser grau 2 e 45 dias fora. O melhor dos cenários, infelizmente. Foi o que eu trouxe. E aí é perder praticamente se classificando 3 jogos ali do quadrangular. 45 dias. É fora da competição, velho. Porque daqui que volta, que se recondicione. Basicamente isso. É basicamente isso. Eu vou esperar amanhã para poder afirmar isso. Foda, velho. Bruno Mezenga.
2. Não. Veja só. O problema é que a turma tem que lembrar que é Bruno Mezenga. Não adianta você ficar idealizando um outro jogador ali. Eu sinto que muita gente fica idealizando um jogador diferente que é, ou pelo menos idealizando Paulo Sérgio. Bruno Mezenga não é Paulo Sérgio. Ele não faz muita coisa positiva que Paulo Sérgio faz e ele faz coisas que Paulo Sérgio não consegue fazer. É característica diferente. O primeiro tempo de Mezenga, a única coisa que você pode dizer da partida dele é ele não fez gol. Agora, ele não fez gol, mas também ele não teve oportunidade de gol. Porque no resto, não tem como Mezenga fazer nada de diferente. E nada melhor. Ele fez todos os pivôs possíveis de forma perfeita, inclusive dentro da área, colocando gente para poder fazer gol. Ele colocou Marco Antônio não, ele colocou Lucas Cardoso com chance de gol. Lucas Cardoso acabou chutando para cima, tá? Ele disputou bolas. Tem um lance bom de Hélio Borges, que até reclama de falta, que é uma intensidade que Bruno Mezenga aplica na jogada e recupera a bola, tá? Bruno Mezenga, em outras disputas, ele não foi o Mezenga que a gente costuma criticar, que a gente até brinca de Bruno Molenga. Ele não foi esse jogador. Ele foi um jogador duro durante todo o primeiro tempo. Então, veja, disputou de forma dura as bolas, fez várias jogadas de pivô, fazendo essa bola dar prosseguimento à jogada. Ele, em nenhum momento, ele foi um cemitério de jogadas, deu seguimento a todas elas, e dado o fato de que é Mezenga, eu gostei da intensidade dele. Eu não vou dar 2 estrelas aqui nunca para ele. Eu acho que é 4 estrelas para Mezenga. Dito isso, Eu acho que são 3. 2 estrelas. Eu iria de 3. Todo mundo 3? Atos e Renato se matam aí e fica a média. Renato colocou quanto? 2. Mas tudo bem, Tá, deixa então eu fica 3, velho. Fica 3, né? João Mastro. Atos passou João uma Mastro. hora falando e não mudou nada. Parabéns, Atos. Gostei bastante de João Mastro, viu? 4 estrelas. Quatro também. Renato iniciou aqui falando 2 estrelas. Vai que vocês são Maria, vai com as outras. Não, já ia ser 3 já. 4. 4 também. 4. Igor Bolt. Veja, Aquilo foi pênalti. Eu não vi o lance. Eu não vi o lance pênalti. com precisão. Não Foi pênalti, consigo veja. definir. Então, o Náutico, se foi pênalti, o Náutico tem que, de novo, entrar com representação na CBF. Viu? Eu não sei se isso adianta de alguma coisa, mas tem que entrar. Foi pênalti pela minha opinião, né? Porque a transmissão acha que não foi. Foi pênalti. Atos, ele foi pênalti. Aí daqui a pouco ele... Na minha opinião, foi daqui a pouco, se apertar um pouquinho, ele fala. Eu não sei se foi pênalti. Não. Mas por que eu disse isso? Porque, primeiro, porque pênalti no Brasil, velho, é muito opinativo, tá? A regra não é clara. Então, é muito opinativo. Eu fiquei impressionado que na transmissão, eles narram um lance que não acontece. Porque a pegada, o jogador do Retrô, ele sola o tornozelo de Bolt e a transmissão diz que não houve contato. Então, não faz muito sentido. Para mim, é como se ele não tivesse visto de fato a jogada. Para mim, foi pênalti, claro. E já dando a nota de Igor Bolt, ele entra no contexto de jogo. Os 3, na verdade. Foram os 3. Para mim, os outros 2 é sem nota. Porque não tem jogo. Quer ver o lance? Quer ver o lance? Foi pênalti? Vá arrumando aí pra gente. Vou colocar aqui na tela agora. Peraí. Mas muito por causa do lance do pênalti, eu coloco o Bolt com 3 estrelas e os outros 2 sem nota. Passou Bolt, para Bolt, na grande área, está... Vamos voltar aqui, frame a frame. Bolt pega a bola e dá o tapa na frente. O zagueiro chega... Velho, há um contato, mas aí... Bota o lance normal aí. Porque o zagueiro tira a perna, né? Mas acho que bate. Não, Bota o lance normal aí. É pênalti. Na grande área, escapou, perdeu o pênalti, o juiz Bicho, não deu. ele tá em velocidade, pô. Qualquer toquezinho é... aí pega. Contra Igor Bolt. E aí, João? Eu achei pênalti. Eu achei pênalti no jogador do Náutico. É o último lance do jogo. Olhando agora, eu achei pênalti também.
na transmissão tem um replay com imagem boa, que aparece um zoom e mostra que pegou. É o que eu estou dizendo. O que eu fiquei surpreso que foi na transmissão. A turma vendo, a turma brigou com a imagem. Eu achei pênalti. E aí, como é que fica a nota do nosso menino? 3 estrelas. Para mim, 3 estrelas. 3 estrelas. 3, né? Beleza. Caiu e Auremir deixa desse nota. Ó, lembrando, pessoal, que quem quiser ainda participar, tá? R$5 no Superchat ou no Live Pix. Você vai estar concorrendo a 2 camisas oficiais do Náutico, tá? Meio a meio. E também a camisa listrada da Diadora. Vamos lá. Menino Patrick. Meu amigo, com 1 gol, 2 assistências. Eu deixaria assim. Eu deixaria 5. Eu não coloco 6, porque ainda não... 5 estrelas. Eu não coloco 5 porque não foi no quadrangular do acesso. Não Não coloco 6, né? Porque se fosse também não tinha como, não. Ainda foi contra o Lanterna. Um Lanterna, é penúltimo, sei lá. Pra loucura do chat, viu? Aliás, Caion sem nota. Auremir. Eu também ia deixar sem nota. Eu também, Tá sem bom. nota. É porque é um contexto de jogo onde não teve jogo, mas Igor Boto ele conseguiu participar. Ele criou um mini-jogo para ele ali, um mini-game. E ele participou do lance no lado direito. Hélio César Pinto. 25 estrelas. 5 estrelas também, né? Agora, a gente vai ter uma missão difícil agora, viu? Pra quê? Escolher o troféu Deu Ruim e o troféu Cook. Rapaz, o troféu. Troféu O Deu troféu Deu Ruim tá entre Mezenga. Não, gente, troféu ruim não deu. O Náutico jogou bem, todo mundo Jogou jogou muito bem, velho. Mas sempre teve troféu Deu Ruim, vai ter que ter. É doida? Sabe por que sempre teve, Chapo? Porque o Náutico nunca jogou tão bem como hoje. É por isso que sempre teve. Não, esqueça. Pronto, Troféu do Ruim é para começou, Bruno para- Mezenga. Não vai dar troféu ruim para Bruno Mezenga aqui, não. E vai Vai dar pra sim. quem? E Quem vai dar pra vai quem? dar para Bruno Mezenga? E vai dar Não, pra ele quem? jogou bem. E vai Ele dar jogou pra bem. quem? Vai dar E não. vai dar pra quem? Vai dar não. E vai dar pra quem? Vai dar pra quem? Não sei, invente aí. Pronto, faz o seguinte. Eu vetei Mezenga. Escolha qualquer um outro, eu não vou nem votar. Não, você não tem esse poder. Vai pegar no pé de Mezenga aqui na minha frente? Não, não vai pegar o pé do quê, porra? Matheus E Silva, pode pra ele pegar no aprender a Jogou nos no selecionar. primeiro tempo. Jogou pra Ninguém caralho. tá dizendo que ele não jogou, mas tem que ter um que foi o menos não vai bom. dar troféu ruim pra Mezenga, Tem não. que ter o menos bom. Sacanagem. É sacanagem. Jogou pra caralho, não errou nada. Me diga uma coisa que Bruno Mezenga errou. Sabe por que você tá falando isso? Porque não fez gol. Porque não fez gol. Vamos culpar Lucas Cardoso, então? Botar pra ele? Não, vai Caion, então. Bota. Coitado de Caion. Entrou mal. Caio não fez nada. Coloca Caio, então. Eu vou jogar em Caion. Só de sacanagem. Ô, Caion. Não é sacanagem, não. Se ele for rigoroso, não é sacanagem, não. Porque ele não fez nada mesmo, não. Ele entrou com quanto tempo? Ele entrou com Pra quanto mim tempo? foi Mezenga. Se Caion tá sem nota... Mezenga jogou ele pode bem, ficar com Renato. troféu Pelo do amor de Ruim. Deus, pô. É muito Você não vai injusto. mesmo, O Chad tá indo em Caion. É tipo, é troféu, não é de ruim, não. É nem tão bom assim, né? Cara, O chato tá indo em Caio. Um lance errado de Mezenga, gente. Pelo amor de Deus, pô. Vai, e o Uma melhor, vontade e o melhor, de e o jogar melhor, bola. e o melhor. Gente, Vocês Paulo Sérgio vai arregam voltar a mais próxima barato, partida, pô. velho. Vocês são Paulo frouxos pra Sérgio vai cacete, velho. Não precisa Não, ficar ele com tem, ódio ele do tem um Mezenga, argumento, ele tem um argumento válido. Eu queria ver quanto tempo Caion jogou, peraí. não. Entrou os É, três eu não achei um jogo ruim de Mezenga, não. Eu quero saber o seguinte. Caion Ninguém vai tá pagar o dizendo que- pato. Ninguém tá dizendo que Mezenga jogou mal. A gente só tá dizendo que ele, entre os bons, foi o menos bom. Ah, gente, é tu, pô. Duas estrelas. Você tá dizendo que jogou mal, sim. Não. A gente, é todo mundo dizendo outra coisa. Troféu deu ruim pra Mezenga, eu daria. Peraí, cadê o... Quem que entrou? Eu queria saber que horas que Caion entrou. Foi 25 minutos, pô. Foi todo mundo entrou juntos. Ah, não, então teve um bom tempo. 25 minutos de jogo. Não, merece o deu ruim. Ele teve tempo suficiente para ser o pior em campo.